Estamos de volta com a segunda parte do programa Você em Foco, que estava abordando o tema alimentação saudável no dia a dia, com a doutora Andréia Cristina Veiga. Vamos lá, doutora? As proteínas também fazem parte dos macronutrientes. Elas são responsáveis pelo crescimento, pela reparação dos músculos, ossos, tecidos, onde nós encontramos essas proteínas. Nas carnes, nos ovos, na soja, nos leites e derivados, nos feijões, né, que são as leguminosas, toda espécie de feijão, semente e castanhas. A combinação que nós temos aqui no Brasil, arroz e feijão, é uma excelente combinação para suprir proteínas, tanto as proteínas essenciais como as não essenciais. Então, é uma excelente combinação e que nós temos perdido isso. Cada vez mais o brasileiro tem deixado de consumir arroz com feijão. Tem consumido muito mais fast food, lanches, tem trocado a refeição por lanches. Nas proteínas animais e nos leites e manteigas predomina a gordura saturada, né? Então tem aí um pouquinho mais de colesterol. Isso não é um problema desde que seja numa quantidade adequada. Claro, se eu consumir muita carne, muita manteiga, muito leite, muito derivados de leite integral, o meu colesterol vai elevar sim. Os embutidos é uma outra questão bastante importante. O que são os embutidos? São carnes de procedência que nós desconhecemos, possivelmente são restos de carne, né, que não foram liberadas para a venda. Essas carnes são processadas, bastante processadas, com alguns produtos químicos, muito sal, e são vendidas naquela cor-de-rosa, né? Mas, na verdade, quando ela sai da fábrica, ela não sai cor-de-rosa. A primeira cor de um embutido é um marrom meio esbranquiçado pela gordura. Só que se vendessem embutidos de uma cor acinzentada, com certeza eles não seriam vendidos. Então, há um trabalho aí de produtos químicos para que eles se tornem rosas e atraentes. O interessante é que nos embutidos, quando a gente vai procurar rótulo, nós dificilmente encontramos. Eu, pelo menos, nunca encontrei rótulos de embutidos. Por quê? Porque tem tantos produtos químicos ali que talvez, se as pessoas lessem, não comprariam. Agora a gente entra em óleos e gorduras, que também são os macronutrientes, são esses nutrientes que nós precisamos mais, diferente das vitaminas e minerais, que são nutrientes que nós precisamos em pequenas quantidades. Óleos e gorduras trazem fonte de energia para o nosso organismo, trazem gorduras que são essenciais, que nós precisamos ingerir, que o nosso organismo não produz. Ele é um veículo das vitaminas que nós estávamos falando lá no começo, então vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, quando a gente tira todo o óleo e gordura da dieta, nós prejudicamos bastante a nossa dieta. Isso também é uma conduta comum, né? Principalmente quando a pessoa quer emagrecer. Além disso, os óleos e gorduras, eles produzem hormônios, eles estão na formação das células, então todo o entorno da célula tem gordura. Eles atuam na condução do impulso nervoso. E as gorduras e óleos de boa qualidade, eles são anti-inflamatórios.
Então, eles não deixam esse colesterol se elevar, não deixa inflamar artérias, veias e etc. As gorduras podem ser saturadas, que são as gorduras mais sólidas, que são manteiga, banha nas carnes e derivados, leite e laticínios integrais. Não quer dizer que elas são proibidas, né? A gente até vai falar isso um pouquinho mais para frente. E aí nós temos uma gordura que realmente é bastante prejudicial, que são as gorduras trans e as gorduras hidrogenadas. Onde estão essas gorduras hidrogenadas? Então, margarina, né? Se a gente pensar na margarina, ela é um óleo líquido, né? Um óleo de soja líquido. E ela fica sob a forma pastosa, né? Como que um líquido se tornou pastoso? Por um processo químico que não é nada benéfico à saúde. Então, na verdade, ela acabou se tornando uma gordura saturada, né? Um óleo vegetal que se transformou numa gordura saturada e prejudicial. Esse tipo de gordura que está principalmente em produtos bastante industrializados, nuggets, croissants, tortas prontas, essas tortas congeladas, lasanhas congeladas, eles aumentam o nível de colesterol e aumentam o nível de colesterol ruim e diminuem o nível do colesterol bom. Então, realmente, a gente precisa aprender a escolher os óleos e gorduras, que é o que a gente vai ver agora. Aqui, só para exemplificar, quem são os alimentos ricos em gordura saturada. E esses alimentos, realmente, nós não deveríamos só evitar, mas, ao longo do tempo, retirá-los da nossa dieta. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma gama imensa de alimentos, né? A gente não precisa ficar preso só a esse tipo de guloseima, né? Então, esses são os alimentos que contêm mais gordura saturada, que vão prejudicar o colesterol, que vão prejudicar a formação de placas né, nas artérias. E aqui nós devemos realmente fugir desses alimentos, dessas preparações. A gente falou das gorduras saturadas, né, que são mais duras, mais densas. E aqui a gente vai falar um pouquinho das gorduras insaturadas, que são fontes de ácidos graxos, que também são gorduras. O organismo não produz, então a gente precisa ingeri-las. Outra coisa é que elas são condutoras das vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Só são encontradas nos óleos vegetais. Elas não estão presentes no reino animal. Aqui elas podem se subdividir, né? Então, a gente tem ômega 9, ômega 3, ômega 6, que são todas gorduras insaturadas. O ômega 9 reduz o triglicérides, né, que é uma forma de gordura. Então, aqui nós temos as gorduras insaturadas, a gente viu as saturadas, aqui são as insaturadas. Essas gorduras o organismo não produz, então a gente precisa adquirir a partir da alimentação e elas estão presentes só nos óleos vegetais. Aqui elas se subdividem, então naquilo que a gente até está acostumado a ouvir, né, ômega 9, ômega 3, ômega 6. E o que é mais importante? Quais são as gorduras, os óleos aí mais importantes? Azeite, girassol, abacate, castanhas. O ômega 3, ele reduz o risco de doenças cardiovasculares, isso já é bem estudado. Reduz o colesterol, pressão arterial. Pode ser que ajude
né, nessa prevenção de alguns tipos de cânceres, ajuda no tratamento das doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, e estão presentes no peixes, óleo de linhaça ou linhaça moída. O ômega 6, que a gente consome em maior quantidade, que está presente no óleo de algodão, milho, soja, girassol, esses não são tão interessantes. A gente precisa consumir numa quantidade bem menor. Por quê? Porque eles podem, numa quantidade maior, eles podem danificar as nossas artérias e podem reduzir esse colesterol, que é o nosso colesterol bom. Então, o sal, numa quantidade maior, o que acontece? Ele ajuda nessa... Ajuda não, ele realmente retém líquido, então ele aumenta esse volume de líquidos no organismo e, consequentemente, ele aumenta a pressão arterial. Ele, consumido em excesso, reduz o nível de cálcio do nosso organismo. E o que é bastante interessante no sal, porque os rótulos, eles indicam sódio e não o nosso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, é bastante interessante olhar os rótulos. Por quê? Porque 2 gramas de sódio, porque no rótulo vem sódio. Então, 2 gramas de sódio equivale a 1 colher rasa de chá de sal de cozinha. Então, isso é importante, porque o que a gente precisa consumir é de 5 a 6 gramas de sal de cozinha. Quando a gente vai lá no rótulo e encontra 2 gramas de sódio, ou 2.000 miligramas de sódio, a gente já está consumindo a nossa necessidade diária. Aí as fontes são mais conhecidas, né? Eu acho que eu não preciso estar repetindo as fontes ricas em sal. E aqui, só para mostrar como existe uma gama imensa de alimentos que podem suprir todas as nossas necessidades de nutrientes e nos manter bastante saudável. Então, legumes e vegetais, carnes, ovos, aves, peixes, os cereais sempre integrais, ou pelo menos 60% integral, as castanhas, queijos mais magros, iogurte. Outra coisa muito interessante são os brotos, broto de alfafa, broto de feijão, os feijões, né, que são as leguminosas, que existe uma variedade imensa, os bons óleos, que é abacate, azeite e óleos prensados a frio. O óleo não gosta de calor. Sempre que puder consumir óleos prensados a frio, como é o caso do azeite, melhor. E as frutas? Com essa gama de alimentos, com certeza a gente mantém uma saúde bastante equilibrada. Aqui de novo, né, mostrando o que a gente precisa consumir mais. Então, cereais integrais e legumes e frutas. Isso é 50% da nossa alimentação. Depois vem os leites e derivados. Depois vem as carnes. Depois vem os óleos e o mínimo possível de açúcar. Então, aqui vamos pensar no desjejum ou café da manhã. Sempre inserir frutas, de preferência frescas. Uma fonte de carboidrato, de preferência integral, pode ser pão, pode ser um farelo, flocos de aveia, flocos de quinoa, iogurtes, queijos magros, isso tudo pode entrar num café da manhã. No lanche, que é o lanche do meio da manhã, podem entrar de novo uma porção de frutas, castanhas em pequenas quantidades, então de 3 a 4 castanhas, iogurte, se eu não consumir ali no café da manhã, barrinhas à base de cereais e frutas secas, porque as barrinhas normalmente contêm muito açúcar. Aqui, lanche da tarde, que a gente pode até fazer um mix aqui, lanche da manhã e lanche da tarde. Uma banana com aveia é uma boa sugestão.
um mingau de aveia ou de um outro cereal com uma fruta, cookies mais integrais, vitaminas com iogurte, frutas e uma semente, por exemplo, uma semente de linhaça, uma semente de girassol, isso já forma uma refeição. Bolos ou tortas à base de frutas, à base de iogurte, adoçadas com frutas secas, tudo isso são boas sugestões para as refeições diárias. Aqui sugestões de almoço e janta. Então, o que é importante aqui? Começar o almoço e o jantar sempre com uma salada crua, né? Então é importante sempre a gente começar com saladas cruas. Como que pode ser a composição de um prato saudável na hora do almoço? Então aqui eu tenho um arroz integral, um pedaço de carne pequeno, lentilha, um legumes refogado e uma salada. Aqui é pouca salada, né? Aqui o exemplo tem pouquíssima salada. Por isso que eu estou sugerindo que comece por salada crua antes de entrar no prato quente. E uma fruta cítrica de sobremesa para ajudar a absorção de ferro. Aqui um outro, então arroz, feijão, frango, arroz, feijão, ovo. Por quê? Eu não preciso consumir duas fontes de proteína, então eu vou consumir ou carne, ou frango, ou ovo, ou peixe. Eu não preciso misturar. E principalmente na salada, eu não preciso encher a salada de queijos, de pães, muitas vezes de frango, não tem essa necessidade. É bom que a salada esteja só os vegetais. No jantar, a gente pode optar por refeições mais leves, né? Porque a gente já teve uma refeição mais equilibrada no almoço. Então, sopas, soufflés, sempre com legumes. Aqui também no jantar entram as saladas. Então, sopas variadas, né? Existem centenas de sopas, soufflé com legumes, um macarrão integral com legumes e talvez ali um queijo picadinho, uma porção de algumas raízes, essas raízes que a gente falou que são boas raízes, cará, inhame, batata doce, isso também é uma possibilidade. E são refeições mais leves e mais simples. Então, algo que nós precisamos considerar, principalmente na nossa época atual, é que a alimentação, a nutrição, ela não vem apenas dos alimentos físicos. Nós nos nutrimos daquilo que nós vemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós ouvimos, do nosso olfato também, né? Porque muitas vezes a gente sente um odor agradável e a gente tem vontade de ir àquele lugar, tem vontade de consumir aquele alimento. Isso também é um alimento. Não necessariamente o olfato para o alimento, mas o olfato por um campo florido. Isso nos nutre. Prestar atenção no que o outro fala, sem um julgamento prévio, também é uma forma de nutrição. Pensar no que a gente fala, também é uma forma de nutrição, né? Então, falar sem julgamentos prévios, falar, né, procurar, né, falar sem críticas, antes de uma boa reflexão. Tudo isso nos nutre, não é um alimento físico, mas é um alimento anímico, que nos nutre também e bastante. O tato também nos nutre, tanto é que quando a gente faz uma massagem, nós saímos num estado de nutrição, né? Com bem-estar. Então isso é bastante importante considerar
além de todo o aspecto da nutrição física. Hoje, no nosso mundo muito turbulento, a gente precisa cada vez mais associar a alimentação física de boa qualidade e essa nutrição que vem dos nossos sentidos, que vem dos nossos relacionamentos, dos nossos pensamentos. Isso é muito importante hoje. Não dá mais para considerar só aquilo que eu como. Só o que eu como não supre mais as nossas necessidades humanas. Eu preciso desenvolver essa nutrição dos sentidos. Isso é bastante importante, a gente precisa prestar cada vez mais atenção nisso. Andréia, agora nós temos algumas questões que os nossos servidores fizeram para você. Vamos lá? Posso comer carboidrato de noite? Pode-se consumir carboidratos à noite. E aí a gente vai relembrar aquilo que nós olhamos durante essa apresentação. De preferência, os carboidratos complexos, que são esses carboidratos que contêm fibras, que não foram refinados, e também, de preferência, que não sejam farináceos. Isso ajuda ainda mais. Por quê? Porque o alimento, quanto mais perto da sua origem, melhor ele é absorvido pelo ser humano, mais adequado ele está ao ser humano. Então, se eu pegar, por exemplo, um grão de trigo, é melhor o grão ou é melhor a farinha? É melhor o grão. Por quê? Porque o grão está mais próximo da sua origem. Então, ele está totalmente estruturado, equilibrado. Quando eu levo esse grão e refino, mesmo integral, eu tive uma ação em cima dele. Algumas coisas eu perdi e toda forma de farinha eu vou absorver mais rápido, né? Então, à noite, principalmente para aquelas pessoas que desejam reduzir um pouco o peso, é melhor que se consuma, então, os cereais na forma de grão e não na forma de farinha. O açúcar é proibido para uma alimentação saudável? Não, o açúcar ele não é proibido numa alimentação saudável. O que a gente precisa pensar é o seguinte, existem diversos tipos de açúcar. Então, quando eu tenho a cana-de-açúcar, o primeiro açúcar que sai dessa cana é o melado de cana, que é um líquido que se assemelha muito ao mel, só que é mais escuro. Ele ainda está na forma líquida, ele é rico em cálcio, em minerais, em ferro. Depois do melado, né, quando eu estou processando a cana, depois do melado, eu tenho a rapadura, também ainda rica em vários minerais interessantes. Depois da rapadura, eu vou ter o açúcar mascavo, que ainda tem alguns nutrientes. Depois do açúcar mascavo, eu vou ter o açúcar demerara, bem poucos nutrientes no açúcar demerara. E depois o refinado, 0 nutrientes, calorias vazias. Então, quando eu escolher um açúcar para a minha dieta, eu preciso pensar que a melhor fonte de açúcar é o melado, sem esquecer que ele é um açúcar e que a gente precisa consumir numa quantidade muito pequena. Porque, na verdade, o organismo ele não precisa de açúcar, não tem necessidade de açúcar. Por quê? Porque nos carboidratos eu tenho açúcar, né? Em todos os cereais eu tenho açúcar, nas frutas eu tenho açúcar. Todo o reino vegetal tem um pouco de açúcar. Posso consumir líquido durante as refeições? O que acontece quando eu consumo líquido com as refeições que contém comida, não nos lanches? Esse líquido, o que ele faz? Ele dilui os ácidos
no estômago, né, logo de cara no estômago, que vão fazer essa digestão, que vão ajudar nessa digestão. Então, isso prejudica tanto a digestão quanto a absorção. Então, o ideal é que nós não consumíssemos líquidos de forma, nem água, nem suco, durante a refeição de comida. Nos lanches, tudo bem. Então, eu agradeço a oportunidade e até uma próxima vez. Quero agradecer a doutora Andréia, de Você em Foco vai ficando por aqui, mas se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, participe. O e-mail é canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Até o próximo programa.